Muito bom dia, sejam todos bem-vindos às Quintas da Educação no programa Algo a Mais. E hoje eu estou aqui com Fabiano Dias. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Laura, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de quinta-feira, Quintas da Educação, e hoje com um assunto para lá de especial. É isso aí. Também hoje quem me acompanha aqui na bancada é Veridiana Valarciota, que o assunto que vamos abordar vai ser jogo de xadrez na educação. Pois é, para falar sobre esse assunto, para a gente saber mais sobre o jogo em si, para saber mais sobre o desenvolvimento pessoal, quando falamos em jogos, né? Mas hoje em especial no xadrez, vamos receber Eduardo Colla, que é professor, e a Gabriela Finger-Koser, que é psicopedagoga. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E nesta manhã, gostaria de agradecer aos apoiadores que fazem acontecer o nosso programa Algo a Mais. A Lojas Beneduzzi, que sempre manda looks lindos para vestir, Pazinato Odontologia, RP Mercados, Kiron Centro Cultural e a Interne Móveis e Decorações. Então agora, gostaria de mandar um abraço para o nosso novo apoiador também, a Manfi, produtos alimentícios, aquelas gostosuras que a gente encontra nas bancas, né, dos nossos mercados e tudo mais, Manfi. Então, pessoal, agora eu gostaria de convidar meus convidados. Pessoal, sejam muito bem-vindos, Veridiana, Eduardo, Gabriela. Podem entrar aqui comigo. Bom dia! Bom dia! Entrem, sentem, pessoal. Vamos de música, Fabiano. O que vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não colori. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não colori. Bom dia. É isso aí, Fabiano. Muito obrigada. Então, pessoal, como iniciei o programa falando, hoje é xadrez, o jogo de xadrez na educação. Sim, porque as quintas da educação nós trazemos sempre assuntos, Veridiana, sempre, né, sugerindo grandes temas para que sejam abordados neste dia em especial e a gente possa trabalhar cada vez mais a ideia do desenvolvimento infantil nas escolas, enfim, nas famílias. E aqui, então, estou com o Eduardo Colla e com a Gabriela Finger-Koser, né? Pessoal, agora vou dar esse momentinho para que vocês possam se apresentar. Gabriela, pode ser contigo. Bom dia. Bom dia Laura, bom dia colegas, bom dia pessoal de casa. Então, eu sou a Gabriela, sou psicopedagoga, atuando aqui em Nova Prata. E a gente veio então falar, né, sobre xadrez, né? Já estive aqui uma outra vez, agradeço muito o convite, né? Uma alegria enorme estar aqui novamente. Isso aí, obrigada, Gabriela. Eduardo. Prazer então em poder estar aqui, podendo falar sobre o xadrez. E primeiramente eu queria te parabenizar em nome da Conecta pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo do tempo. A gente pôde acompanhar esse trabalho de vocês e só parabenizar, e principalmente pelo privilégio hoje de poder estar falando sobre o xadrez. Bacana, Eduardo. Veri. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Então, o meu nome é Veridiana Valarciota, eu sou professora de Geografia e sou pós-graduada em Gestão Escolar. E trabalhei durante 16 anos na gestão da Escola Estadual Reinaldo Cherubini. E hoje, então, acompanho a Laura nas Quintas da Educação, aqui na Conecta, sempre trazendo assuntos relacionados com a educação. É isso aí. Então, pessoal, para iniciarmos esse papo legal, para você que está em casa, conhecer um pouquinho mais sobre o jogo, sobre como ele funciona e, na realidade, hoje a gente vai estar aqui também com a psicopedagoga explicando
ou por que os jogos são tão importantes no desenvolvimento infantil. Mas hoje, em si, vamos conhecer um pouquinho mais sobre xadrez. Então, Eduardo, conta para nós um pouquinho sobre a história, como surgiu e como funciona um pouquinho do jogo de xadrez. Eu queria colocar primeiramente, então, que eu sou professor de educação física e tenho pós-graduação em xadrez, né? O xadrez eu acabei me envolvendo através da própria disciplina de educação física e acabei me encantando pelo jogo, né? O jogo de xadrez, dentro da própria literatura, ele tem como origem o século VI, na Índia. Colocado com o nome de Chaturanga. Chaturanga foi o primeiro nome inicial do xadrez, que ele tinha uma relação com os 4 elementos do exército. Aí, desde do século VI, ele foi para a China, acabou chegando na Europa e na Itália por volta de 1475. E aí ele se consolidou com as regras do xadrez atual. No Brasil, ele chegou em 1500 através dos portugueses. Dom Pedro II era um adepto do jogo de xadrez, acabou trazendo, introduzindo, e o xadrez está aí até hoje, né? Esse jogo que acaba encantando. O jogo de xadrez, então, falar um pouquinho, Laura, do próprio jogo, né? A gente tem um próprio tabuleiro aí que a gente colocou, ilustrando, né, um pouco dessa nossa conversa. Tabuleiro de 64 casas, onde é praticado o xadrez. 32 peças, sendo 16 brancas e 16 pretas, onde o jogo é desenvolvido. O xadrez, a partir de 2001, ele se tornou um esporte dentro de uma confederação, de uma federação. Cada país tem a sua representação através de uma federação. A FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez, que comanda o xadrez no mundo. Então, a partir de 2001, ele se tornou um esporte, né, que é praticado até hoje. Então, são 32 peças jogadas dentro de um tabuleiro de 64 casas. Cada peça tem o seu valor, a sua função dentro do próprio jogo, né, que aí vai ser desenvolvida dentro das regras, né, do próprio jogo, desenvolvidas dentro do critério, dentro da forma de se jogar, né? Hoje tem muita literatura para você poder buscar, para poder entender, mas fica muito da criatividade de cada enxadrista. Então quer dizer que de acordo com a criatividade, então a pessoa tem que estudar, ver cada jogada que vai fazer para poder justamente estar você vai poder desenvolver através da própria regra do jogo, né? Dentro de cada função da peça. Hoje você pode buscar dentro da literatura, como eu falava, com os grandes mestres, eles vão poder, através dessa literatura, você vai poder estar buscando jogar alternativas para o jogo, pode-se dizer, né? Mas eu primo, dentro do trabalho que eu faço, proporciono o aluno, enfim, a criança, o adulto, a conhecer o próprio jogo, conhecer as regras, as peças do jogo e desenvolver dentro da sua forma de criatividade, enfim, de tornar o jogo possível. Até mesmo, agora me veio algumas cenas, né, do pessoal assim parando para tomar um café, alguma coisa antes da jogada, por exemplo, para estudar direito a jogada que vai fazer. Tem muita gente que para e fica um tempão ali na função, né? É que você aí vai ter critérios para a forma de jogo, né? Você tem o xadrez chamado rápido, que você vai determinar, eu até trouxe, depois a gente pode estar mostrando para o telespectador, o relógio, né? O relógio como joga para você trabalhar a questão do tempo, que também é uma relação que a gente trabalha no dia a dia. Ela vai poder colocar e você poder otimizar o tempo do jogo, né? Você determina o tempo da partida. Ou você pode jogar com um maior tempo também, tendo isso que você falou, Laura, ou também mais rápido. Para aí você tem que ter um raciocínio mais rápido. Tá certo, é isso aí. Depois a gente pode falar também das peças do jogo, enfim. Com certeza, que o pessoal conheça. Eu digo, leiga, já joguei, mas assim, acho incrível quem faz jogadas assim, vou fazer assim, essa. É algo que... E pensando nisso, no pensamento rápido, ou em estratégias, ou em jogadas... Você tem a própria tomada de decisão, né? Que você vai ter que... Isso. Daquele momento. E é aí
que surge a parte do desenvolvimento, né, meninas? Isso. Que é aí que a gente estimula o pensar da criança, o desenvolver. Comente com nós. Ele, assim, o jogo do xadrez, eu vejo assim que ele é de fundamental importância, principalmente dentro das escolas, porque ele desenvolve várias habilidades, como já foram destacadas algumas aqui, mas memória, concentração, a tomada de decisões, o planejamento. E vendo por essa visão de escola, o xadrez sendo trabalhado dentro da escola, a gente consegue conciliar ele com outras disciplinas e trabalhar ele de forma integrada dentro das disciplinas. Por exemplo, ele pode ser trabalhado dentro da matemática, da arte, da história, da geografia, principalmente da ética. Na matemática, eu poderia dar um exemplo. O professor pode trabalhar o tabuleiro, a geometria dentro do tabuleiro, dentro das dimensões do mesmo, né? História, a origem do xadrez. Você só me permita colocar, para a gente não fugir na própria relação essa que tu falaste da matemática, então tem uma série de exercícios, por exemplo, porque você vai ter essa relação interdisciplinar com os demais professores, mas de forma específica que tu colocaste da matemática, você vai ter atividades relacionadas à soma, à multiplicação, porque cada peça vai ter um valor. Cada peça tem um valor. Até os próprios movimentos da peça, o próprio movimento, e você tem um valor para trabalhar subtração, você vai ter o valor e você pode criar essas atividades também daqui a pouco para aquele aluno que, de certa forma, tem alguma dificuldade, falando da própria matemática. E continuando então, dentro da história, a origem, né? Como o Eduardo falou, aonde se originou o jogo de xadrez, toda a parte das relações sociais, históricas da época. Dentro da geografia, a localização. Como ele começou? Ele começou na Índia, da Índia ele foi para que parte do mundo, como ele chegou ao Brasil. Dentro da parte de artes, arte, que nem a gente fala hoje em dia, né? Dentro da parte de arte, o formato das peças, as maneiras como montar um tabuleiro de xadrez, que depois a gente até vai apreciar algumas fotos, que o xadrez pode ser confeccionado com material reciclado, podemos fazer de argila, de diferentes materiais, né? O formato das peças também pode ser estudado dentro da arte. E a ética, né? A ética é o respeitar as regras, respeitar o nosso adversário. Então, assim, eu acho que a ética entra como fundamental dentro do jogo do xadrez. Então, assim, é uma ferramenta pedagógica muito importante para ser usado nas salas de aula, nas escolas, e onde os alunos vão aprender de forma lúdica. Né? Eles vão estar, eles estão achando que estão só jogando, né? Mas não, nesse jogo está incluído muita habilidade, muita competência que eles vão levar não só para dentro da escola, mas como rendimento, mas para a vida, né? Para a vida também. É isso aí. Gabriela, em relação então aqui falando xadrez, mas aos jogos, realmente para uma criança, para o desenvolvimento, e eu digo para um adulto, até né? para adultos, porque a gente está falando aqui para todas claro as idades. Falamos a nível de escola, falamos a nível de crescimento, mas para todas as idades, como os jogos interferem no crescimento das pessoas? Interferem muito, é muito importante ter os jogos inseridos na vida das pessoas, não só das crianças, mas de todos, de uma forma geral. Ele é lúdico, ele traz essa leveza no aprender, né? Então, assim, é brincando que a criança vai aprender, é brincando que o adulto também vai aprender coisas novas, né? E os idosos também, eles vão desenvolver novas habilidades cognitivas também dentro dos jogos. Então, ele é muito importante. O jogo de xadrez ele é muito completo nesse sentido de desenvolvimento, porque ele desenvolve tanto as habilidades cognitivas, quanto sociais, quanto emocionais da pessoa que joga, né? Então, nas habilidades emocionais, por exemplo, a criança vai aprender a ter autocontrole, vai aprender a respeitar o próximo,
né? Vai ter a sua autoestima também vai ser elevada, porque ele é um jogo competitivo, mas ao mesmo tempo ele é um jogo em que tu demonstra respeito pelo adversário. Então ela está sendo respeitada e ela está respeitando. E isso é muito importante. Eu queria colocar outra coisa que tu colocasse agora na relação do próprio respeito. O xadrez é um dos poucos esportes que, ao iniciar o jogo, por exemplo, temos o tabuleiro montado, né? Eu vou jogar com a Laura um cumprimento antes de iniciar o jogo. Isso é um ritual do xadrez na própria relação do respeito. Então, antes de se iniciar a partida, se deseja, através do cumprimento, um bom jogo ao oponente, né? Isso é ótimo. E quando a gente está falando sobre os benefícios do xadrez, sempre puxando para o lado da escola, né, como uma boa professora, a gente tem pesquisas que comprovam que as crianças que jogam xadrez, principalmente, elas têm em média 20% um desempenho maior do que as que não jogam. E, além disso, ele é uma ferramenta que ele pode ser usado para combater o déficit de atenção. Exatamente, né, Gabriela? Então, assim, porque ele vai desenvolver essas habilidades, né, na criança. A memória e tal. A memória, a concentração, a atenção, tudo que a criança com déficit de atenção precisa, né? Não só para a aprendizagem, mas como para a vida futuramente, né? Para tudo, quando ela for entrar no mercado de trabalho, existem adultos com TDAH também, o jogo de xadrez é maravilhoso para trabalhar isso. E até hiperatividade, né? Porque também a criança vai ter que ficar sentada, autocontrole. Exatamente, né? Uma pessoa inquieta, né? Uma criança inquieta. Ela tem que aprender a parar, a esperar a sua vez. Isso é maravilhoso, né? As crianças aprendendo isso. E isso ajuda muito na sala de aula. Com certeza. Na hora de fazer uma prova, na hora de prestar atenção no professor, porque como ela está aprendendo isso no jogo, ela vai acabar levando isso para a sala de aula também para aprendizagem. E quando a gente fala em idosos, né, que o xadrez desenvolve habilidades em todas as fases da vida, existe também uma pesquisa que comprova para combater o mal de Alzheimer. Porque com o tempo, né, o nosso cérebro acaba, né, alguns neurônios se deteriorando e ele exercita muito a mente. Então, e vai fazendo novas conexões cerebrais, né? Isso vai aumentando o trabalho mental, né, do idoso, que ajuda também. Então, ele é muito eficaz para isso, né? Também. E falando nisso, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Eduardo. Com que idade a gente pode aprender a jogar xadrez? Uma criança? Pode, desde o início. Por exemplo, na escola que eu trabalho, no Colégio Aparecida, ele é disponibilizado desde a educação infantil até o final do Fundamental 1. Então, lógico, de uma forma lúdica, vai manipulando, motricidade fina e vai ao longo do tempo, dentro de um planejamento, né, para você chegar até o 5º ano, que é disponibilizado, aí você já trabalhar com questões de abertura, meio do jogo, final, buscando a literatura, mas desde de criancinha você já pode possibilitar para a criança. 4 anos, por aí já começa a aprender. E não existe um limite de idade. Não existe um limite, justamente porque tu colocaste principalmente para a questão do idoso, né? Dentro do que a gente falava, cada peça ela tem o seu movimento, né? E as suas possibilidades. Então você vai estar o tempo todo trabalhando isso, né? Estimulando o que o jogo propriamente possibilita. E a gente está podendo ver lá algumas fotos, né? Que temos o pessoal fazendo os jogos. E me diz uma coisa, para quem quer começar a jogar o xadrez, Eduardo, as principais dificuldades de quem vai iniciar vai fazer a sua iniciação ao jogo de xadrez? Eu acho que não teríamos propriamente dito, né? Vai depender muito do interesse e de você possibilitar o aprendizado. Depois que você conseguir entender, como eu falava no início, as peças, por exemplo, temos 8 peões brancos e 8 peões pretos. O peão anda para frente apenas e captura na diagonal. Você vai ter 2 bispos, que ele anda na diagonal. Então você vai ter um na casa branca e um na casa preta. Ele vai fazer o movimento da diagonal, não salta a outra peça.
A única peça do jogo que salta é o cavalo, por exemplo, que ele faz um movimento de L. Então você vai entendendo. Por exemplo, a rainha, né? A gente fala, e a gente falava aqui, aguardando o início do programa, e até a gente vai poder comentar, não sei se tu assistisse, Laura, enfim, a gente falava, quem está nos acompanhando, do gambito da dama, né? Da rainha, na verdade. Rainha, dama é um nome sugestivo. A gente usa no Brasil a rainha, e até a própria série trouxe o gambito da rainha. Mas, de certa forma, não está errado. Mas nós temos anotações algébricas dentro do jogo de xadrez também. Que a rainha, o símbolo dela é o D da dama, né? A gente fala rainha, eu falo com os alunos, não está errado. Rainha ou dama. Então, ela é a peça mais poderosa do jogo. A rainha. E para finalizar, nós temos o rei, que é o objetivo. Qual é o objetivo? Aí a gente vai falando em objetivo do jogo, né? O objetivo do jogo é capturar o rei do adversário. Então, o rei é a peça mais valiosa do jogo. O rei vale o jogo. Então, a gente falava em pontuação lá para a atividade do exercício. Vamos somar, diminuir, monta a atividade. Então, um peão vale 1 ponto. 1 ponto. O bispo, 3 pontos. Cavalo, 3 pontos. Torre, 5 pontos, a rainha, o dama 9 e o rei vale o jogo. Então você tem tudo isso para também, dentro da tua estratégia de jogo, você, eu vou trocar isso por aquilo, vale, não vale, o que eu vou buscar. O jogo sempre abre com as brancas, tipo, temos peças brancas e pretas, as brancas sempre iniciarão o jogo. Certo. É feito um sorteio normalmente e você... Então, aí dá início ao jogo. Digamos que a maior dificuldade é saber exatamente o que o peão vai fazer, o que o cavalo vai fazer, é isso o quanto custa, a função de cada um. E aí, como eu falava no início, Laura, você vai ter a literatura para buscar, hoje tem uma literatura infinita, grandes partidas, estratégias de grandes mestres, mas eu primo no meu trabalho de apresentar isso, que é o papel do próprio professor em qualquer disciplina, é você disponibilizar, mas deixar também isso para a própria criatividade, para o desenvolvimento do aluno, a buscar a sua estratégia de jogo. Com certeza. Eu acho bem interessante isso. É isso, legal. Muito bom. Pessoal, o papo, então, vocês percebem que está aqui muito bom. Estamos falando sobre todas as questões do jogo, como acontece o desenvolvimento a partir dos jogos e conhecendo um pouquinho da história do jogo de xadrez. Então agora nós vamos para um breve intervalo comercial com música do Fabiano Dias e em seguida nós retornamos. Lá no meio da Baixada, um gueto do Brasil, olhando pela laje para o céu que se abriu, vivia no barraco que seu pai lhe deu. Essa era a vida do Johnny B. Good. E foi go, go Johnny, Johnny be good tonight, yeah. E foi go, go Johnny. É isso. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Pazinato Odontologia, tratamentos eficientes e rápidos em um só local.
atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Basinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interne, móveis e decorações. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Canção de amor dançante pra você lembrar de mim, seu coração lembrar de mim. Na confusão do dia a dia, no sufoco de uma dúvida, na dor de qualquer coisa, é só tocar essa balada do swing inabalável, que é o oásis pro amor. Eu vou dizendo na sequência bem clichê, eu preciso de você. Larará, é isso aí, então estamos de volta com o programa Algo a Mais, nesta quinta-feira, as Quintas da Educação, e falando como o jogo de xadrez, ele interfere na educação, no crescimento, no desenvolvimento pessoal. Então, pessoal, estamos aqui com Eduardo Cola, que é professor, estamos com a Gabriela, que é psicopedagoga, com a Vera, minha colega de bancada, professora, sempre trazendo esses assuntos de educação. E música, muita música boa com Fabiano Dias. Pessoal, falando sobre o jogo de xadrez, antes vocês viram algumas imagens que rodaram aqui para nós. E até eu gostaria de chamar Doug da produção, coloca para nós aí algumas imagens, algumas fotos, que até o professor vai poder explicar um pouquinho sobre jogadas, sobre... Olha aí, pausa para nós, Doug. Ali então é o jogo de xadrez humano. Esse jogo acontece na Escola Estadual Reinaldo Cherubini, onde o jogo de xadrez foi sempre muito incentivado, e os alunos se vestem com as peças do jogo e tem 2 jogadores que comandam as jogadas. Então, dessa forma, é uma maneira de se jogar fazendo parte do jogo, né? Entrando propriamente dito dentro do jogo, né? Sendo a peça do jogo de xadrez. Então, os alunos aprendem muito com esse tipo de jogo. Que bacana. Nós temos outras imagens com outros tipos de jogos. E esse jogo, e esse daí também, esse ó, mas o aquele jogo gigante do xadrez humano, muito bacana, porque tu vai conseguir trabalhar ali a motricidade global da criança, o movimento no espaço, né? E de uma forma, o corpo de uma forma geral. Isso é muito bacana, assim, nossa. E esse, então, é inovador. O jogo de xadrez gigantes, né? Gigante, que a escola adquiriu. E, inclusive, no pavilhão da escola, tem pintado um tabuleiro, né? Um tabuleiro de xadrez. E nós temos também outras imagens com o jogo de xadrez feito com garrafas PETs.
Então, ele pode ser confeccionado de diferentes formas e maneiras, e a gente pode usar o material reciclado para jogar. Estimulando também a criatividade, criatividade, né? A parte que eu falei primeiro de artes e tal. E a reciclagem. E a reciclagem, né? E sendo uma peça maior, o aluno consegue se aprimorar mais da questão do jogo, né? Porque ele propriamente entra dentro do jogo, ele faz parte do jogo. Então são ideias simples, baratas, tirando o xadrez gigante, que tem um valor um pouquinho mais alto, e que podem ser levadas para as escolas, né, para estimular esse jogo que é tão importante dentro da aprendizagem. É isso aí. Eu não sei se nós temos algumas imagens até de jogadas que eu havia comentado antes. Temos, Dougui, aí na produção? Esse é o xadrez gigante, então, que está acontecendo na praça, nos dias de desafios, né? Ele é bem interessante porque ele chama a atenção das pessoas, daqui a pouco tem a própria curiosidade, como tu falaste. Eu tive o privilégio de ir com... O Eduardo sempre foi um grande colaborador. Eu ia deixar para depois, mas eu não posso deixar de comentar isso, como você fala em fato, quando a gente se apresentou. Ela é uma das responsáveis também por tudo isso e pela minha busca do aprendizado pelo xadrez. Em 2010, a gente tinha um projeto em Nova Prata chamado Esporte e Lazer. Um recurso federal, colegas meus da educação física, e a gente conseguiu um recurso dentre algumas atividades, tinha um voleibol, capoeira, futsal, foi o xadrez. E aí depois a gente vai poder, falando em educação, porque daqui a pouco a gente está falando dos benefícios e daqui a pouco a gente vai poder colocar aqui também por que não se é trabalhado. Tipo, a escola que eu trabalho, eu tenho o privilégio, ao longo do tempo, eu já estou lá há 7 anos, há 6, desenvolvendo várias vezes a gente pôde desenvolver na escola que a Veri era diretora, né, mas municipais de xadrez. A Veridiana foi a pessoa que eu não conhecia a Veridiana, sabia quem era ela, eu conheço o marido dela ao longo do tempo, enfim. Fui lá bater na porta da Veridiana, digo, olha aqui, ó, eu tenho isso para te propor, o que tu acha da gente colocar o xadrez na tua escola? No mesmo momento ela topou, ela não me conhecia, eu cheguei lá oferecendo, ela poderia te ditar, não, sei lá, xadrez. E aí tem uma trajetória ao longo do trabalho dela, da equipe dela, de outros professores, enfim, mas que eu também tive o prazer de poder participar. E essa da praça, Dia do Desafio, enfim, ela promovia uma das coisas que eu acho que agora, com essa mudança, com o próprio crescimento do xadrez, eu falava com o Felipe, com o Jader hoje, que são responsáveis, o próprio Marca trabalhou muito, a gente também teve essa possibilidade, de certa forma, de começar a inserir o xadrez dentro do município, mas ela criava competições entre alunos das escolas municipais. Um dia era lá no Reinaldo Querubini. O primeiro campeonato municipal foi realizado ali. Vários, né? O que eu falo dentro é mais de uma década que a gente se conheceu e ela através possibilitou essa entrada do xadrez. Então, não podia também deixar de colocar essa relação que a gente foi criando ao longo do tempo e hoje somos amigos e tendo o privilégio de poder estar aqui. Quando ela me fez o convite, eu digo, prontamente estarei lá para falar de uma coisa que a gente gosta e desenvolve no dia a dia. E essa questão, assim, eu fico bem feliz, Eduardo, de ser lembrada desta forma, né? E também te agradeço, né, por todos os anos que a gente solicitou teu auxílio, sempre muito prestativo, né? Não fazia parte do corpo docente da escola, mas sempre estava lá para nos auxiliar. E eu sempre tive essa questão, assim, de procurar fazer atividades diferenciadas dentro da escola, não ficar simplesmente com a história do professor e o quadro negro, o quadro branco de hoje em dia. Proporcionar atividades diferentes, em que os alunos pudessem descobrir os seus talentos. Então, assim, saíram muitos alunos talentosos da nossa escola em função de terem aprendido o jogo de xadrez ali, né? Isso é muito importante, né? Essa descoberta de talentos na escola, proporcionar esses eventos, essas atividades diferenciadas. Tu vai descobrindo as potencialidades dos alunos e tu consegue focar melhor naquilo que o aluno
tem de melhor nele, né? Com certeza, porque até mesmo a Veri disse, tirar do quadro, do pincel ali, simplesmente, daquela coisa que é o caderno, é o lápis, e é assim que funciona uma aprendizagem, é muito diferente disso, né, Gabriela? Com certeza, e ao trabalhar em locais diferentes, de formas diferentes, tu vai estimular não só a criatividade, né, da criança, mas tu vai estimular ali N habilidades novas que ela pode estar aprendendo que num contexto de sala de aula normal, ela não teria essa oportunidade. Ela se descobre. Exatamente. Né? Daqui a um pouco a gente descobre que ela é boa num desenho, ela é boa em... Exatamente, porque às vezes no contexto da sala de aula, a criança não mostra toda a potencialidade que ela tem, né? E de repente ela tem uma habilidade mais para música, uma habilidade mais para arte, uma habilidade para o xadrez, né? E proporcionando essas novas atividades diferenciadas que tu vai descobrir a potencialidade da criança. E a criança... E poder investir nisso, e a criança vai ter a sua autoestima elevada, aí ela vai melhorar no estudo, ela vai melhorar nas suas relações sociais, ela vai melhorar em casa também. Ela vai melhorar em tudo, né? Até mesmo que, quem sabe, ela se conhecendo aos pouquinhos, ela já chegue como um adulto formado, bem formado. Exatamente. Que é do tipo, eu sei o que eu vou fazer, porque eu me conheço, eu sei o que eu gosto, eu sei o que é melhor para mim. Exatamente. Né? E uma das coisas do xadrez que eu acho muito importante falar também é a questão da resolução de problemas. A criança vai desenvolver isso, ela vai conseguir solucionar problemas da vida dela, do cotidiano, depois de adulto também. Você vai aprender a ganhar e a perder e vai saber que hoje você pode ter perdido, mas amanhã, com uma nova estratégia, com um novo plano, eu posso chegar ao meu objetivo. Exatamente. Eu posso ir além, né? Exato, essa questão da estratégia é maravilhosa, porque a criança aprende a lidar com as situações do dia a dia, a lidar com os conflitos, né, tanto internos quanto externos, e também com as novas descobertas, né, que ela vai fazer através do xadrez, porque no xadrez, como foi falado anteriormente, né, tu vai elaborar as tuas próprias jogadas, e isso tu leva para a vida. Isso é muito importante. E até a questão da gestão de tempo, né? Me ocorreu agora. Porque tem alguns movimentos que a gente tem que fazer própria questão com determinado tempo, né? Do relógio, quando usa. Vocês veem na escola, então, dentro do investimento e de tudo isso que vocês estão falando, não é por acaso que se tem como disciplina. E se foi adquirido lá no Colégio Aparecido os relógios. No Reinaldo também tem. O Reinaldo pode pegar, também tem. por favor. Eu vou só pegar aqui para mostrar. Que aí aparece melhor. Então você vai ver lá a criança do 2º, 3º ano, a gente jogando, otimizando. Consegue virar para a câmera. Isso. Otimizando o tempo. Então é um relógio, são 2 na verdade, né? Então eu vou pôr 5 minutos para mim e 5 para a Veridiana. Como a gente falava no início, branca inicia o jogo, então o preto vai acionar o relógio. O preto acionou, tem um reloginho que ele vai começar a rodar, esse menorzinho, jogou o branco, né? O relógio andou, jogou o preto, começa o tempo do outro. Quando caiu a flechinha, essa vermelha aqui de cima, ó, essa aqui, acabou o tempo. Então você vai, daqui a pouco, o jogo finaliza pelo checkmate, que a gente acabou não comentando. Checkmate é o final do jogo, onde o rei não tem mais saída, que o objetivo é a captura do rei. Se eu não alcançar, que é o objetivo do jogo, que é a captura do rei, eu jogando pelo tempo, acabou o meu tempo, eu posso estar melhor no jogo, Laura, mas o meu tempo acabou e tu tens o tempo, tu vai ser, naquela partida, a vitória é tua. Então eu vou ter que trabalhar isso. Aproveitando também que a galerinha lá, você imagina, então por momentos eu tento alternar e às vezes eu incluo dentro da aula o quê? O tempo. E vocês viram, a gente falava da própria série, e você vê qualquer vídeo, partida de xadrez, você vai ver que tem um bloco de anotações para cada jogador. Então o jogo de xadrez são 8 colunas e 8 fileiras o tabuleiro. Você tem números do 1 ao 8 e do A ao H, colunas e fileiras. Então, você vai anotar o movimento de cada jogada. Por exemplo, eu vou iniciar com as brancas
com um peão do centro, que é o adequado para você ter um centro mais forte, né, dentro do desenvolvimento do teu jogo. O que vai acontecer? A saída é peão de rei, então o rei é na casa E1, o peão é no E2, então se chama origem-destino. A minha origem é no E2, casa E2, eu faço o primeiro movimento, eu vou para E4. Origem E4, destino, origem E2, destino E4. Captura também tem um X que sinaliza, enfim, tem a simbologia e aí você joga também anotando os movimentos. Toda partida, no final, eu pego e vou jogar a partida dos alunos. Mas também é mais um instrumento que você tem dentro do jogo. Anotações algébricas é o termo. Organização né? e planejamento, eu já ia falar sobre isso, né? A questão do tempo, né? A criança vai levar isso também para a vida dela, na hora do estudo, de se organizar para uma prova, por exemplo, né? Essa organização, planejamento, a estrutura de se organizar. Tudo isso, né? Ou, por exemplo, agora me veio fazer uma associação, né? Com um calendário, por exemplo, né, que tem os quadradinhos, que nem o tabuleiro. Tu vai organizar ali os teus compromissos, né? Organização e planejamento. Não deixa de ser mais ou menos a mesma estrutura do jogo. E até a questão do objetivo, né, principal. A origem e o destino, né? Exato. Então, para onde eu vou. O meu sonho, o que eu quero realizar, aonde eu estou e para onde eu quero ir. Exatamente. Então, assim, o jogo de xadrez não é somente um jogo, né? Uma forma lúdica de aprender, mas sim, ele pode ser comparado em todos os sentidos com a nossa vida, né? Um aprendizado para a vida, né? Uma educação para a vida. É isso aí. Então, antes, né, de irmos para um próximo bloco de comerciais, na realidade eu gostaria de a gente já entrar na questão de competição, né? Competições, como geralmente elas funcionam, Eduardo, desde aqui na nossa cidade, como elas funcionam até grandes competições de xadrez. Falando especificamente de Nova Prata, uma das mentoras está aqui, vai poder colocar, né? Dentro da possibilidade, ela conseguiu trazer essa competição dentro das escolas. Eu tenho um objetivo, e o que a gente falava do jogo proporciona, e de certa forma, um sonho de se ver concretizado o quê? Para a gente poder chegar, e Veridiana, vocês podem colocar, que a gente possa ter o xadrez dentro de todas as escolas, não só na escola particular, mas enfim, em todas as escolas do nosso município, e que através disso você possa daqui a pouco, em determinado momento, uma data especial, você criar a competição daquela escola, por exemplo, do Reinaldo Cherubini. Depois nós vamos para o Reinaldo Cherubini do município, nós vamos o próprio Colégio Aparecida, que tem dentro no currículo, né? do currículo, e tem a competição também. A maioria, a galerinha vai de gala, uma roupa apropriada para o evento, né? Enfim, acontece também ao longo dos anos. Não teve 2020 em função da própria pandemia, né? Mas falando nisso, que cada escola pudesse ter dentro das categorias que fossem criadas, você pode determinar dentro do tamanho dos alunos, mas que no final você pudesse reunir todo mundo, 4 a 5, 3 de cada escola, e um momento no final, assim, para daqui a pouco a gente poder ter. O próprio Reinaldo vem trazendo ao longo do tempo. Conseguimos, através do poder público, esse 2020 a gente acabou fazendo o terceiro, mas com um objetivo um pouco diferente disso que eu estou falando, e do próprio trabalho lá que a Veridiana desenvolveu na relação da competição, primando um pouco mais para o adulto, possibilitando o adulto que sabe também poder competir. O dela era mais voltado para a questão escolar, que eu acredito que teremos essa possibilidade de daqui a pouco se concretizar. Em termos de Nova Prata. Agora, competições, Laura, você tem competição a nível estadual, a nível brasileiro, a nível mundial, conforme a performance, né? Você tem que estudar muito e poder participar. Por muitas vezes a gente acompanha que não se tem apoio, né? Os enxadristas com um nível técnico melhor. Tem alguns estados que os jogos escolares são muito fortes, né? Tem as Olimpíadas de xadrez, tem Campeonato Brasileiro de Xadrez, tem Campeonato Mundial de Xadrez. Só para aproveitar também,
por que não, daqui a pouco não surge um grande enxadrista aqui no nosso município que possa possibilitar e viver do próprio xadrez. O campeonato mundial são os 2 melhores atletas, então é o campeão do ano anterior com o melhor ranqueado, vai ser no final do ano agora, vai ter a disputa, são 3 milhões de euros a premiação, sendo que o xadrez tendo bacana disso nessa disputa, que o vencedor leva 60% e o adversário que acabou sendo derrotado naquele número de partidas, são de 8 a 10, ele fica com 40% do valor. Acho que tá bom assim, né? E hoje você tem atletas no próprio Brasil que aí conseguem patrocínio, existe a própria questão, como o xadrez é um esporte, a Bolsa Atleta, que você pode estar se aperfeiçoando e principalmente você tem que disputar competições para poder subir no ranking, para poder chegar no objetivo. Mas tudo é a possibilidade, né? Nada Aqui é a gente possível, está né? discutindo, que eu acho importante e oportuno essa nossa discussão e a própria colocação, mas que a gente possa inserir o xadrez dentro das escolas aqui do município. Eu acho que já foi falado por inúmeras vezes, e que a gente possa dar esse passo, né, para poder daqui a pouco estar desenvolvendo e principalmente oportunizar para todos que possam conhecer o jogo. Porque a questão de oportunizar não é só quem está numa escola, né, ou particular, ou municipal, ou estadual, que todos tenham, né? Porque é algo importante para a vida. Então, profs que estão assistindo, quem puder, né, dar essa mãozinha, jogo, né? Você imaginar... pode também, a gente fala muito em escola, em criança, em adolescente, mas tem muito do próprio adulto que você vai poder até os também. próprios pais em casa incentivar, né? Jogar junto que a gente com a percebe criança. do trabalho e gratifica também muito disso, porque daqui a pouco o pai e a mãe em casa, ele não sabe nada, não teve essa oportunidade de conhecer o jogo. E a própria criança leva isso. E ele proporciona a união das pessoas, né? Não só pai, filho, mãe, e filho, tem respeito, mas também o muito respeito. ver daquilo, daqui a pouco da turma lá de 20 alunos, pô, eu não me dou com a Laura. Né? E aí isso também vai aproximar para você estar conhecendo. Com certeza. Isso, ele melhora a socialização das crianças também, e até né? mesmo porque agora a gente entende outra questão, que é do tipo, pai e mãe às vezes estão jogando. Só um minutinho que o pai e a mãe estão jogando. Não, a gente já entende que crianças menores já podem iniciar, né, ter a sua iniciação ao jogo. Então, que legal. E ele ainda une, né, diferentes idades, né? Um neto pode jogar com o avô, é o mesmo jogo, são as mesmas regras, mas ele consegue, além de unir as pessoas, unir as experiências de vida, as idades, né? Eu tenho um relato de uma mãe que ela falou o seguinte: a minha filha tem 10 anos e ela disse, mãe, vamos jogar. Começaram, ela com 10, a mãe com 30, começaram a jogar e ela disse, mãe, mas tu não pensa muito, tu tá jogando assim, poxa, né? Tem que pensar. Precisa desenvolver, sabe? Tipo, aí a mãe dela disse, gente, eu imagino que tava jogando com ela, uma criança, ela não teria a perspicácia, não teria a visão, não teria, e tu vê, ela disse, eu me espantei porque eu não imaginava o nível de xadrez da minha filha. Que legal. Olha isso, que né? Então, incluir é um jogo para a família. Jogo, né? Ele é muito mais do que um jogo. E os filhos, olha a importância disso, né? A filha, como ela será que ela se sentiu ao estar ensinando a mãe? Sim. Né? Exato. Para autoestima dela, para conexão também entre mãe e filha. Isso é maravilhoso. É isso aí. É incrível. Mas olha, papo ótimo, pessoal. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial. Vamos de música com o Fabiano Dias e em seguida nós retornamos. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes I hurt instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes I hurt instead. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos.
Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Tengo el alma, yo por tu perdí la calma, casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. É isso aí, Fabiano. Então, pessoal, voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre o jogo de xadrez na educação. Então, já falamos bastante, a gente já sabe os benefícios e tudo mais, mas algo que eu acho interessante colocar aqui são os tipos de jogo de xadrez, né? Existem outros tipos, pode explicar para nós, Eduardo? Fala no aspecto do que a gente falava na própria relação do tabuleiro, né? Você falava na questão do que a gente poderia acompanhar. Você tem várias formas, né, de dimensões de tabuleiro, que normalmente o jogo é jogado no tabuleiro, né? A Veri colocou também a própria questão da construção dos tabuleiros e das próprias peças, né, dentro do material reciclável, da própria questão da criatividade também, que você pode possibilitar para os alunos.
A gente tem a questão do xadrez humano, que eu acho ela bem interessante, bem legal, que era muito desenvolvido, né? Que aí você pinta, né? Dentro do espaço, faz a criação do que a gente está podendo ver lá. Ó. É bastante simples, né? A própria questão do xadrez humano. Temos também que a própria escola Reinaldo Cherubini, né? Que a Vera era a diretora, também tem o xadrez gigante, mas você olhando ele assim, aparentemente você vai me dizer, pá, como é que eu vou jogar isso daí? Mas uma criança... Ele é leve. Vai conseguir, pelo peso, vai poder estar manipulando isso também. Então é bem legal porque você vê crianças, a gente teve lá no momento da praça, crianças do tamanho da peça manipulando. É de plástico, né? Ela é bem peça, leve. Que esse você vai jogar, você pode jogar em grupos. E aí vem o outro lado que a pandemia nos colocou, que eu, de certa forma, eu sou do tabuleiro, desse contato que você pode ter, mas a questão hoje tecnológica é que você tem inúmeros aplicativos para você poder jogar online. O xadrez eu não sei precisar, daqui a pouco eu vou poder estar falando algo de forma equivocada, mas ele teve um crescimento absurdo ao longo da própria pandemia em função de você hoje ter um aplicativo. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou num consultório dentário, vou para lá e para cá, daqui a pouco eu paro, que eu tenho que dar um tempo, eu estou jogando uma partida de xadrez, né, ali dentro. Teve uma grande influência até por questão da série, né? Do Gambito da Rainha. Influenciou muito, teve um aumento muito grande de procura. Alguém está nos perguntando o que é esse tal de Gambito da Rainha. Pois é, eu ia mesmo pedir que vocês comentem, porque eu ainda não assisti. Já vi que tá uma sugestão lá para mim, mas eu ainda não assisti. Porque, na verdade, a gente falava tanto em rainha como dama, né? Mas o Gambito da Dama, o Gambito da Rainha... É do Netflix, né, pessoal? Pra quem tem acesso ao Netflix. Ela foi uma das mais assistidas, né, dentro do próprio ranking, e principalmente deu uma grande visibilidade para o jogo de xadrez. O Gambito da Dama, o Gambito da Rainha, é uma abertura do jogo de xadrez. É uma das inúmeras aberturas que você tem, mas é uma abertura do jogo de xadrez. Certo. Que você joga o peão do lado da rainha, ou da dama. Então vai ser interessante para quem quiser conhecer um pouquinho mais também e se inteirar, assistir o Gambito da Rainha. Então, a questão feminina no jogo, né? Porque daqui a pouco oportuno falando na própria série, que hoje você pode, o xadrez é para todos, como a gente falava, mas principalmente você pode jogar um menino e uma menina, ele é aberto para todos. Tem muito da questão competitiva na série, da relação por ser uma mulher. Sim. E aborda também isso, mas bem interessante aí para quem quiser. Feriado de carnaval, né? Daqui a pouco pode aproveitar e curtir. E ele mostra bastante essa questão do respeito, eu achei bem interessante na série, do respeito entre os jogadores. Né? De diferentes idades, de diferentes sexos e como eles vão respeitando. A forma, a gente falava da forma, então você tem no jogo que o objetivo do jogo é capturar o rei. O checkmate é o término do jogo, né? Onde o rei ele não vai ter mais para onde se movimentar, é o final do jogo. O cheque no jogo de xadrez é uma ameaça ao rei. Toda vez que o rei estiver ameaçado, é cheque. Mas tem uma outra questão do término do jogo que é pelo abandono, de você também, não tenho mais, eu posso desistir. Respeitando. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Né? É isso aí. Você tem essa questão, a criança ela sente, né? Na tem questão que saber o limite. Mas vai poder entender também, vai poder levar para sua vida, que a vida é competitiva hoje, daqui a pouco não vai dar, vou melhorar, vou me aperfeiçoar, vou buscar e vou alcançar a questão do respeito ao próprio limite, né? De saber até onde eu posso ir quando eu tenho que parar. E tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. E quanta sabedoria, né? Tem num jogo de xadrez, né? Quanta lição de vida a gente pode aprender jogando xadrez, né? Considerando todas as estratégias, as regras, o respeito. 316 bilhões de possibilidades depois do quarto lance de jogada. Nossa. Então não vai ter como ter o livrinho daqui. Você tem uma infinidade de possibilidades de poder estar desenvolvendo
através do teu raciocínio lógico, enfim, você possibilitar e criar as alternativas em busca do objetivo, que é a captura do rei. Então, olha, que aula prática, né? Principalmente de ética, para ser ministrada dentro das escolas, né? E é lamentável que a maioria das escolas, eu falo em município, em escolas do estado, não tem o xadrez como parte do seu currículo, não temos um profissional para ensinar os alunos, para proporcionar a oportunidade dos alunos jogarem xadrez. O que acontecia na escola que eu trabalhava eram oficinas de alunos voluntários. Nós não tínhamos um professor, alguém que pudesse dar aula, mas os alunos que sabiam jogar, que aprenderam em casa, com os pais ou em outros momentos, eles organizavam oficinas e ensinavam os demais. E dali saíram muitos jogadores, né? Se descobriu muito talento de alunos ali, e inclusive assim, alunos que ministravam essas aulas de xadrez, a gente percebeu uma mudança grande até na relação da indisciplina. Alunos indisciplinados em sala de aula se tornaram alunos mais disciplinados, porque eles descobriram um talento, eles sabiam jogar xadrez. Olha a importância, então, autoestima, disso. Autoconfiança, né, Gabriela, que você vinha falando primeiro, autoconfiança, eu sou bom nisso, né, então eu posso não ser muito boa em matemática, por exemplo, mas eu sei jogar xadrez, eu sei ensinar o jogo de xadrez, então eu acho que só por ali porque já vale a pena, né? Essa autorregulação da criança também, né? Inclusive para a disciplina, né? Ela se autorregula, ela sabe até onde ela pode ir. O próprio jogo ensina os limites, que existem limites no jogo, existem limites na vida também. Então, isso é muito importante. E a grande lição, assim, que é uma máxima que é muito usado em relação ao jogo de xadrez, é que no final do jogo, o rei e o peão, né, eles vão parar todos dentro da mesma caixa, né? Que não adianta a gente, no decorrer da nossa vida, querer ser melhor do que o outro, porque todos teremos o mesmo fim, né? Podemos competir num tabuleiro de xadrez, relacionando isso à nossa vida, mas o final vai ser todos no mesmo, né? O mesmo final teremos. Isso aí. Pessoal, aqui eu vou dar um tempinho na nossa conversa aqui sobre o xadrez, mas eu gostaria de chamar um recadinho da Kiron Centro Cultural aqui para você. Então, roda VT. Bom dia, Laura, a todos os telespectadores da Conecta Mais TV. Hoje eu tô aqui na Kiron, no Polo, em Nova Prata, com essa turminha muito bacana que faz inglês aqui na Kiron. Então eles vão começar esse vídeo se apresentando. Hi, my name is Lucas. Hello, my name is Luigi. Hi, my name is Sabrina. Olha só, gente, que bacana. Então agora o Lucas vai começar também falando um pouquinho mais sobre a Kiron. A Kiron aqui é um lugar muito legal. As salas são bem aconchegantes. As professoras são muito legais, ensinam muita coisa pra gente. Muito legal. E agora então a Sabrina vai falar um pouquinho pra gente mais sobre a turma. A nossa turma é composta por 3 alunos. Os livros são sempre muito instrutivos e a gente aprende com eles e se divertindo. Aqui tem vários jogos no meio das páginas com escritas e também para se divertir. Então, como vocês podem ver, né, são aulas extremamente dinâmicas. E agora o Luigi vai falar um pouquinho mais sobre os jogos que são realizados nas aulas. Nós temos jogos de escrita e de fala também. Isso aí. Então agora, para demonstrar um pouquinho mais para vocês, eles vão estar fazendo um joguinho aqui, então fica de olho. I'm happy. Eu sou feliz. Então, só para explicar para vocês, o Lucas está lendo em uma frase em inglês e o Luigi está traduzindo essa frase. Então vamos lá para mais uma frase. Here is an apple. Isso é uma maçã. The dog is black and white. O cachorro
é branco e preto. Então, como vocês podem ver, esse foi o vídeo da Kiron. São aulas dinâmicas, aulas muito interativas. Também lembrando que você pode entrar em contato com a Kiron mais próxima de você. E agora, essa turminha vai se despedir. Bye, bye! Então, como é importante a gente ter essas crianças para poderem estar também apresentando outras formas do seu desenvolvimento, falar línguas e ter outras atividades também ajudam no desenvolvimento de cada um e como é importante. Então, pessoal, para quem quiser línguas, ginástica do cérebro, ensino superior, Kiron Centro Cultural. E agora, então, pessoal, estamos indo para as nossas considerações finais nesta manhã. Eu gostaria que o que talvez não foi falado, que possa ser abordado nesse momento. Eduardo. Eu queria agradecer, né, desde já a oportunidade e me colocar à disposição de vocês e quem quiser entrar em contato, querer saber mais sobre o jogo, procure pelas minhas redes sociais e principalmente que tudo isso que a gente falou aqui, que a gente possa contribuir também para fomentar a importância não só do jogo de xadrez, né, que é o assunto específico, mas os próprios jogos de tabuleiro e que possam ser desenvolvidos, trabalhados, que principalmente o xadrez a gente possa inserir e proporcionar para a nossa comunidade. Eu acho que tá aí tudo que foi falado, né, e eu acho que vai ser importante, então que as pessoas que comandam isso, né, possam ter essa sensibilidade e daqui a pouco possam oportunizar e colocar o jogo de xadrez para essa garotada que tá ociosa, né? E principalmente pelo momento que a gente está passando nessa própria relação da pandemia. A minha escola, que eu trabalho, o Colégio Aparecida, que eu desenvolvo o xadrez, ela ficou com o xadrez afastado nesse primeiro momento em função da pandemia, que era uma própria novidade. Hoje, com protocolos desenvolvidos, voltaremos agora com podendo proporcionar, né? Mesmo nesse momento, mas podendo desenvolver com as crianças. Então, tomara que a gente possa, né, Veri? Tá podendo desenvolver aí, poder estar nas competições escolares. Eu conversava, né, pela proximidade falava anteriormente com o próprio Felipe, o Jader, que hoje estão na Secretaria de Esportes, que eles têm essa sensibilidade também. Eu acredito que a gente vai ter novidades boas a respeito do próprio xadrez nessa relação do contexto com a comunidade e com a própria escola. Maravilha, muito obrigada, Eduardo. Gabriela. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, estar novamente aqui, é um grande prazer sempre estar aqui com vocês e falar, né, que incentivem, né, as escolas, procurem incentivar, né, os seus alunos, os pais em casa também, tanto o jogo de xadrez, né, quanto outros tipos de jogos também, porque isso vai melhorar muito o desempenho escolar das crianças, né, vai ajudar nesse desenvolvimento delas, tanto físico, quanto emocional, quanto cognitivo. Isso é muito importante. Aí só fica aí a mensagem. Muito obrigada, Gabriela. Veri. Então, eu encerro a minha fala com algumas expressões usadas por jogadores de xadrez. Que o jogo do xadrez é uma ginástica da inteligência, uma guerra de mente e um confronto de ideias, ou a vida em miniatura. Então, a gente já falou muito, né, sobre todos os benefícios do jogo do xadrez, não só na educação, não só nas escolas, mas sim em todas as fases da nossa vida, principalmente com os idosos. Sempre é tempo de aprender, né, Eduardo? Não precisa, independente da idade, nós podemos aprender a jogar. E também faço votos para que os governantes em todas as esferas municipais, estadual, federal, tenham um olhar mais expressivo, um olhar
para esse jogo que é tão importante no desenvolvimento das crianças. E é tão fácil, né, de proporcionar isso dentro das escolas. Não é difícil, é muito fácil, mesmo não tendo um profissional preparado para ensinar. Temos muitas crianças que sabem jogar e um pode ensinar o outro. Então é uma ferramenta muito importante que deve ser usado dentro das escolas, e todas as pessoas também, né, que possam usufruir desse jogo tão benéfico para todos. Agradeço a presença do Eduardo e da Gabriela, que estão aqui nos auxiliando, né, a falar sobre esse jogo, ao Fabiano, que nos abrilhanta sempre nas quintas da educação, e a ti, Laura, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre educação. Maravilha, muito obrigada, Veri. E em relação ao que a Veri comentou, daqui um pouco você é pai, mãe, tio, avó de alguém que está numa escola que não tem o jogo de xadrez. Não custa questionar, não custa dar ideia, né? Porque muitas vezes falta só o estímulo para a escola ir atrás e colocar também. Aqui a gente deixa o apelo geral para que as escolas, aos poucos, comecem a colocar jogos como o xadrez, que fazem com que tem tantos benefícios e fazem com que haja um crescimento maior, um desenvolvimento melhor nas nossas crianças. Então, também pode partir de você em casa questionar a escola ou dar a ideia também, por que não? Então, a partir dessa sementinha sua, pode ser que a escola diga, eu acho que é importante. Né? Então fica também a dica. Fabiano, muito obrigada. Vou também deixar o tempo para que tu possa fazer as suas considerações finais. Então, como eu falei na semana passada, tinha sido o primeiro programa que eu não tinha dado um pitaco aqui, outro pitaco ali. Hoje foi o segundo programa, né? Mas é porque eu não tenho muita intimidade com o jogo, né? Mas foi muito esclarecedor. Eu confesso que eu assisti a série até certo ponto e ali eu parei, né? Então quem sabe agora eu tento e assista ela até o final, né? E como a gente estava falando antes sobre isso, sobre o jogo em si, né? Que é uma, como é que eu posso dizer, uma sugestão, né? Como o Eduardo falou, agora tá carnaval, aí tá todo mundo por casa, assista com seu filho, com sua mãe, com sua avó, com seu pai, né? Vai ser um baita programa. E falando em programa, né, eu tenho que avisar a galera que amanhã, sexta-feira, vou estar tocando na Mix Lanches e na terça-feira no Gin Sushi Bar. Tá todo mundo convidado, chega lá que vai ser bacana. Ainda bem que voltou, né? Muito obrigado. É isso aí. Ótimo, Fabiano. E também outra dica é, então, ou assista ou pule carnaval com os dadinhos aqui, com as pecinhas, né? Vamos Você sabe, pular Laura, carnaval com as pecinhas. Só mais um segundo, isso que a gente desenvolve na escola. Como eu sou professor de educação física, então a gente no pátio coloca 1 ou 2 monta-grupos com o tabuleiro e faz o movimento. Você dá um espaço mais rápido, corre, faz o movimento, volta para trás da fila. Vem o tipo branco, equipe branca, equipe preta, para fazer esse movimento. Pode também criar aí no carnaval para poder estar se movimentando outra forma também de você desenvolver o jogo de xadrez. É isso aí. Então, pessoal, o programa fica por aqui. Eu agradeço a todos que nos acompanharam nessa manhã, além dos convidados, da Veridiana, Fabiano, meus companheiros aqui. Agradeço a você que nos acompanhou até esse horário, né? Convido para que amanhã você assista ao nosso programa Algo a Mais, que teremos aqui a doutora Ana Cláudia Leal, que ela vai falar sobre toda a questão de harmonização e procedimentos que podem ser feitos para melhorar a nossa autoestima, enfim. Então, fica conosco, né? Acompanhe hoje a Conecta Mais e amanhã, 10h30, o programa Algo a Mais retorna para você. Então, até amanhã. Música, Fabiano. Esta mujer está matando mi espina del corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Corazón espinado, como duele, me duele, mamá. Como me duele el amor.
Ah,